para falar um pouquinho de relatório multimídia, né, que eu acho que é algo que vai trazer, e já está trazendo em algumas instituições, inovações e mudança na qualidade percebida no relatório, para que depois a gente comece a falar um pouquinho sobre o que é talvez o laudo do futuro. Mas para que a gente possa falar disso, é importante a gente entender como que essa evolução tecnológica, mais um congresso como esse, como que a evolução tecnológica está modificando nossa vida no nosso dia a dia. Deixa eu só colocar um timer aqui, pessoal, para mim poder me orientar em relação ao tempo. Então, para mim falar da evolução tecnológica no relatório, vou colocar e situar em outras situações. Em especial, vou começar com 1995, lançamento do Windows 95, um sistema operacional de quem migrou do sistema de comando, do sistema de Windows 3.1, sabe que foi uma mudança muito grande, muitas mais pessoas conseguiram participar, se envolver com esse sistema operacional. E como que ele evoluiu ao longo do tempo, né? Hoje, muito mais simples, muito mais seguro e estável, com uma loja de aplicativo dentro dele. Então, você vê que essa mudança de 95 para 2020, a mudança é gigantesca. Se ela não é evidente quando a gente olha em relação ao sistema operacional, quando a gente olha o celular, aí sim fica mais escancarado, né? O celular Brick de 1995, né, que era caro, pesado, não funcionava, pouca funcionalidade, e aí a gente compara com os nossos smartphones de hoje em dia, né? Muitas vezes é mais rápidos que os nossos computadores, com mais aplicações, com mais funcionalidades. Então, a mudança de 95 para 2020 é impressionante, né? Até mesmo no sentido de carros, né? Quando a gente compara os carros de 95, então aqui o mais vendido, o Honda Civic, com todas as suas inovações, a gente coloca agora, comparando com 2020 agora, algumas empresas que conseguem fazer carros que se dirigem sozinhos. E apesar do vídeo ser muito interessante, quando você senta num carro desse e ver o carro se dirigindo sozinho é impressionante. Você sabe que você chegou no futuro, pelo menos da minha infância já era um negócio muito, muito interessante de ver. E aí a gente volta para a radiologia, que a radiologia, dentre todas as especialidades médicas, ela tem uma vantagem que ela sempre foi uma das mais inovadoras, né? Com certeza, com a incorporação de tecnologias, ela conseguiu revolucionar a forma do diagnóstico, e toda essa indústria é fruto desse processo, de ver a tomografia de crânio, de ver todas as inovações que foram incorporadas, sejam por novos métodos, novos hardwares, novas tecnologias que foram incorporadas ao longo do tempo. E quando a gente vê essa inovação feita, tanto no sentido de PIS, PACS, e você vê quanto de coisas que mudaram ao longo do tempo na radiologia. É muito legal participar de uma especialidade médica que mudou tanto ao longo do tempo e continua a mudar. E aí, quando a gente olha o nosso relatório, em 1995, é um relatório de texto já muito bom, que era sucinto, passava as mensagens, e muitas vezes a gente olha o nosso relatório em 2020 e ele continua igual. Por quê? Como poderia ser o nosso relatório do futuro, né? Então, tantas mudanças tecnológicas em tantas áreas, e o nosso relatório que, para quem é médico radiologista, sabe, esse é o produto final do trabalho, um trabalho extenso de múltiplas pessoas que, desde realização do exame, a escolha do protocolo correto, interpretação do relatório, e aí o produto final, a gente fez poucas mudanças ao longo do tempo. Então, como que será que a gente poderia ter esse relatório no futuro? Então, com certeza, o relatório do futuro, ele passa pelo tema de multimídia, porque a gente sabe que é uma forma muito mais simples de comunicar os achados, tanto que a gente tem conexões entre textos, imagem, laudo, tudo isso acrescenta valor para o nosso médico. Então, hoje tem um exemplo de um laudo que é relatório multimídia, você vê que ele tem um contexto ali, a gente tem um link, ou seja, uma conexão entre uma imagem, que está num determinado lugar, e um contexto dentro do laudo, né? E não só isso, a gente traz as imagens para dentro do relatório. Mas, com certeza, esse mesmo relatório, que já é muito interessante, já traz muito valor, com certeza ele pode ser muito melhor. Ele ainda pode ser animado, pode ter áudio, pode ter vídeo, pode ter integrações. E durante essa apresentação eu vou discutir com vocês algumas dessas mudanças, quais são as vantagens em relação a esse relatório multimídia e como que ele poderia ser no futuro, né? Mas para que a gente possa, antes de falar do que esse ponto de multimídia, o que o ponto do futuro faz de diferença, né? Então, quando a gente fala do futuro do relatório, é importante
que a gente considere o que traz valor no relatório. Então, dentro do relatório, o que traz valor é a interpretação desses achados. Sem dúvida, o trabalho do radiologista ele é importantíssimo para que a gente consiga interpretar aquele relatório. Ou seja, eu consegui saber o que é aquele achado, dentre inúmeras imagens, inúmeros achados, dentro de vários contextos, o que eles trazem valor para o nosso médico. Outro ponto que é importantíssimo, deixa eu só desligar esse negócio, senão não vou conseguir continuar aqui. Só um minuto, pessoal. Desculpe, problemas de ter telefones fixos. Então, se a interpretação do relatório traz muito valor para o nosso médico, porque é difícil fazer isso. Lembrar que é um médico radiologista que é treinado por muitos anos e que esse médico ele interpreta em relação a seus pontos, naquele estudo, entendendo as especificidades daquele método, daquele exame. Quando a gente compara a comparação temporal, ou seja, você saber que uma determinada lesão tem um determinado comportamento biológico, a gente sabe que isso traz valor, né? Quando a gente compara isso em relação ao tempo, isso traz muito valor para o médico, porque ele sabe também se essa lesão cresceu, se aquela lesão diminuiu, né? A gente consegue entender isso ao longo do tempo, e isso traz um grande valor. Mesmo porque isso leva tempo fazer essa comparação, e isso requer que a gente analise mais imagens, mais estudos, para poder falar que aquela determinada lesão ou determinados achados melhoraram ou pioraram. Não só isso, a gente também fala em relação às medicações e intervenções, né? Se a gente consegue falar que uma determinada intervenção mudou ao longo do tempo, a gente sabe que essa intervenção foi eficaz. Quando a gente fala de quantificação, ou seja, nosso trabalho no dia a dia como médico, a gente mede essas lesões, né? Então, medir isso, tanto de maneira quando é mensurável, ou seja, eu consigo dar uma medida específica, tanto quando não temos uma medida específica, ou seja, eu vou dar uma porcentagem de acometimento, uma porcentagem de alteração em relação a determinados exames. Essa maneira de quantificar traz valor para o nosso leitor do nosso laudo, né? O nosso médico solicitante e o nosso paciente. E quando a gente faz correlação entre estudos, quando a gente olha um estudo então estamos vendo um ultrassom e a gente correlaciona isso com uma tomografia, isso traz muito valor, porque primeiro que os médicos radiologistas são especializados, são treinados em fazer essa correlação ao longo do tempo. Então, você entender o que é fácil, às vezes, para nós, não é tão simples para o médico solicitante, muito na maioria dos casos. E não só isso, nós temos um sistema de TI, um sistema de softwares que permite a gente fazer essas correlações de uma maneira simples e rápida, o que nem sempre é verdade para o nosso médico solicitante, né? Além disso, a gente tem maestria, é o sistema que nós ficamos o dia inteiro trabalhando, né? Então, a gente fazer essas correlações trazem valor, porque isso evita com que o médico, o solicitante, tenha que fazer ele mesmo, né? Então, a gente acrescentar esse valor, isso traz uma coisa relevante para ele. A outra coisa é o nosso conhecimento, né? A gente sabe que a especialidade vai crescendo em quantidade grande de artigos, publicações e usos, né? Então, você tem um super especialista na área de radiologia, integrando valor naquele laudo, colocando a experiência dele lá, traz um grande valor para o médico, né? Mesmo quando a gente pensa hoje em relatórios que são estruturados, como TIRADS, como PIRADS, né? É importante que essa experiência seja transparecida na forma do relatório, ou seja, mesmo tendo um viés de estruturar as informações para que todos nós nos comunicamos da mesma forma, é importante que seja uma forma capaz de opinar isso, né? Então, ter essa opinião, ter essa experiência do radiologista, que, lógico, é diferente, em diferentes níveis, precisa constar no laudo, traz valor. A outra coisa que nós fazemos é agregar os dados, né? Queira ou não, a gente pega uma pergunta médica, feita através do pedido, a gente pega o questionário do paciente, que nos conta uma outra história, e muitas vezes nós temos acesso a dados de exame de laboratório, aos exames anteriores, aos questionários anteriores. Então, quando a gente agrega essas informações, outras pessoas não precisam agregar, porque nós já agregamos elas, e isso acrescenta bastante no dia a dia do médico. E por fim, que é o nosso resultado final, nós comunicamos essas informações. Então, a forma que nós fazemos essa comunicação, seja ela em que nós detalhamos de uma maneira bem descritiva todos os achados, ou que nós somos sucintos, entendendo aquela especialidade, o que vai mudar a conduta ou não do médico,
a forma com qual nós comunicamos, e isso traz valor. Porque enfim, o nosso produto de todo o nosso trabalho, né, junto com as imagens. Então, esses 7 pontos, elencados na literatura, eles acabam trazendo valor para o relatório do médico na imagem, né, na imagem como um todo, em especial na radiologia. Então, qualquer ponto que eu vou mencionar aqui em diante, do relatório multimídia, relatório futuro, ele vai ter que focar em um desses pontos, pelo menos um desses pontos, para que ele acrescente algo que vai trazer utilidade para o médico. Então, como seria a arquitetura de um laudo de 2020, uma arquitetura de um laudo moderno? Então, para a gente falar da arquitetura desse laudo, eu vou mencionar alguns pontos específicos e vamos voltar aí detalhando um por um. A primeira coisa que o laudo tem são as conexões e os hiperlinks, né? Ou seja, o que quer dizer por hiperlink? É a conexão entre um contexto, um trecho do texto do meu relatório, e que ele vai linkar especificamente com uma série e uma imagem em um determinado local. Então, isso fica fácil para que o médico, ao acessar esse relatório pela internet, ele clique nesse link, e ao clicar nesse link, ele é transposto direto para a imagem que eu fiz aquele achado, que eu fiz, ou que melhor representa aquela descrição. Então aqui eu vou dar um exemplo simplificado. Aqui eu estou numa ressonância de joelho, né? Eu vou marcar ali uma lesão condral e veja que esse vídeo não tem aceleração, como todos os demais durante a apresentação inteira. Então eu vou lá, marquei, eu vi que aquela lesão condral tem aquela extensão de 1,3 centímetros e aquela exata extensão, eu vou descrever isso no laudo, eu vou utilizar e selecionar o meu mouse e marcar aquele link. Ou seja, para que quando o paciente ou o médico queiram ver exatamente aquela lesão condral no lugar que eu marquei, ele só faz um pequeno clique e ele clica e vai diretamente no mesmo lugar que eu estava. Veja que nem sempre é possível a gente fazer mensurações, né? Nesse caso aqui eu tenho uma lesão meniscal, que ela está dentro desse quadrado ali, quem consegue ver essa alteração. Então eu descrevi essa alteração no texto e eu posso marcar ela também com um link, né? Então nesse caso não contém uma medida, né? Então, quando eu coloco essas duas conexões, eu automaticamente crio uma imagem-chave que facilita até a entrega para o meu laudo ficar até mais bonito e elegante. Você vê, é uma coisa relativamente rápida de ser feita. E quando eu faço essa informação, isso só de você poder transpor exatamente como eu estava vendo aquela alteração ao realizar o relatório, é como se eu, como radiologista, pudesse indicar para o médico que está vendo aquele exame onde que é o ponto importante, o que ele precisa ver naquele exame que eu achei relevante naquele momento. Então, por que hiperlinks? Bom, primeiro que ganha tempo do médico solicitante. Ele não precisa ficar buscando o exame inteiro. É todo o conceito da imagem-chave, só que um ponto ainda além, né? Você conecta direto a um pedaço do trecho do laudo. Lembrar que não só ele precisa ver, e cada vez a gente tem mais médicos que são interessados em ver o que está sendo feito dentro da radiologia, em aprender e também entender o que está sendo feito para formar a sua própria opinião em conjunto com a nossa. Mas também, muitas vezes, o médico solicitante é quem faz a leitura desses achados para o seu paciente, né? Então, ele antes usava o papel com a imagem lá para interpretar e ver os achados, mostrar para ele. Agora ele tem uma facilidade, ou seja, quando a gente coloca esse valor do link no relatório, ele, ao clicar naquele achado, ele vai direto para a imagem que está correta, selecionada pelo radiologista, que melhor representa aquele achado específico. Outro ponto importante é o engajamento do paciente, né? Cada vez mais são os pacientes que acessam seus próprios relatórios, que querem ver as alterações deles mesmos, né? E querem se engajar muitas vezes antes do que conectar o próprio médico, ou seja, o exame lacrado acabou, né? E a gente tem um comportamento muito diferente quando a gente vê os Estados Unidos, em que muitas vezes lá os laudos eram totalmente selados em relação ao paciente, nem tinha acesso à informação. Aqui no Brasil não, o paciente sempre teve acesso e é muito mais engajado em relação a essa informação. Então a gente coloca esse link lá, apesar de não ser da área de expertise do paciente, a gente sabe que ao ter essa informação lá, ele fica mais empoderado, ele fica mais ciente. O hiperlink também ajuda no ensino, né? Quando a gente pega um radiologista mais novo, ele quer aprender, ver os relatórios do radiologista mais sênior, ao ter os links na imagem, é muito simples, ele clica lá, como se ele tivesse a pessoa sênior ensinando para ele em todos os relatórios que já foram feitos as conexões, né? Então, ter o ensino nesse sentido ajuda a pessoa para que ela aprenda sobre contextos e casos, muitas vezes raros, sem necessidade de ter alguém do lado o tempo todo, né? Podendo só tirar a dúvida, né? Mas também ajuda na revisão e comparação de laudos, né? Quando a gente pega um relatório de alguém mais novo que fez algumas marcações, a gente consegue rapidamente entender a dúvida dele, fazer críticas que são construtivas, e quando nós mesmos estamos liberando exames,
E comparando esses exames entre passados, ou seja, se esse paciente que eu mostrei na imagem decidir não operar o menisco, se eu quiser comparar no ano que vem, é só eu mesmo ir lá naquele relatório, clicar naquela imagem, eu vou ter a imagem do exame atual e o exame anterior com a imagem direto da lesão meniscal, já pronta, já para que eu possa fazer essa comparação. E se até aqui não foi interessante, é legal que a gente consegue utilizar todos esses dados de inteligência artificial, porque quando a gente conecta a imagem no texto, né, e uma imagem especificamente, um ponto, dois pontos, ou um determinado quadrado de segmento, a gente sabe que a gente pode utilizar isso como label na realização de inteligência artificial para treinar modelos. Né? Então, como que nós fizemos e como está esse comportamento disso no Sírio-Libanês? Então, no Sírio-Libanês, a gente sempre foi muito adepto a inovações, então a gente consegue ver que a gente tem um comportamento bem interessante, uma adesão grande, especialmente de alguns grupos, no uso de hiperlinks. Então, a gente consegue ver que ao longo do tempo, de janeiro de 2018 até a data atual, a gente tem um aumento relativamente grande entre a quantidade de links que estão sendo feitos. Alguns grupos viram mais valor, outros menos, mas o interessante é ver que a grande parte dos nossos relatórios hoje já utiliza links no seu dia a dia. Né? A grande vantagem é que quando você coloca uma incorporação como essa, é importante você medir o tempo do relatório. Então, saber que você utilizar uma coisa a mais, que dá um mais valor para o médico, ele não gasta mais tempo. Lógico que é uma coisa a mais para nós fazermos, mas não gastamos mais tempos em relação a isso. E não só isso, é interessante a gente ver que essa evolução ao longo do tempo, ela correlaciona-se com os dados de uso dos nossos casos, né? E o mesmo para as imagens-chave, então aqui é uma coisa mais consolidada dentro da instituição, que a quantidade de imagens-chave que nós fazemos tem uma leve tendência de queda, porque a gente vê mais valor em utilizar o hiperlink, porque conecta esses dois contextos. Mas você vê que a quantidade é bem grande de imagens-chave realizadas ao longo do tempo em cada um dos determinados grupos. Né? E dando um exemplo do que pode ser feito, né? A gente desenvolveu internamente uma ferramenta de busca de relatórios e que essa ferramenta de busca de relatórios, ela consegue indexar e buscar todos os nossos relatórios realizados de todos os seus momentos e em toda essa nossa capacidade de olhar e ver esses relatórios, a gente conseguiria adequar e introduzir os hiperlinks dentro desse relatório, de modo com que a gente consiga fazer buscas dentro do relatório e automaticamente identificar aquele segmento que foi feito de link e diretamente para aquele achado dentro do relatório. Ou seja, aqui um exemplo, a gente vai diretamente de um relatório buscado e procurado dentro da ferramenta Violeta, e a gente consegue ir direto para aquela imagem. Mas a gente poderia ir um passo além e ir direto para aquele achado se a gente tivesse os hiperlinks disponíveis para a gente poder comparar e controlar eles ao longo do tempo. Né? Então, a grande vantagem do hiperlinks é que quando a gente usa eles, a gente começa um círculo vicioso, e nós se tornamos mais rápidos, nós médicos, radiologistas, mas também acrescentamos valor na forma de visualização do médico solicitante, mas também do paciente. A próxima coisa que é bem interessante no relatório multimídia, que também traz bastante valor, são as medidas. Então, faz parte do nosso trabalho como médico radiologista fazer mensurações. Essas mensurações, aqui eu vou dar um exemplo bem simples, então aqui eu estou utilizando uma ferramenta de medidas que mede somente no eixo axial, né? Então estou fazendo duas medidas, então 2,7 por 2,3, então a gente consegue ver que essa medida está atrelada especificamente a esse trecho da imagem e a essa série, e essa medida, quando eu coloco ela dentro do relatório, e isso que é interessante, eu não só posso fazer como eu fiz no exame anterior, em que eu posso usar o mouse para utilizar isso, mas no Sírio-Libanês nós temos o conforto de ter o Speech Mic, na qual a gente pode, com um simples botão de atalho, em que, ao apertar esse botão, diretamente eu transponho aquelas medidas que foram feitas na imagem para o relatório. E, para quem lauda, sabe que é inevitável quando a gente copia essas medidas, eventualmente, ou quando a gente fala essas medidas no SpeechMic, eventualmente erros vão acontecer. E isso, ao copiar essas medidas de forma automaticamente, não só a gente consegue compará-las ao longo do tempo, o que nos traz valor como médico radiologista, mas também a gente consegue evitar com que esses erros aconteçam por completo. Né? E isso facilita em relação à outra forma de medição, que é a que eu vou abordar agora, que são as medidas comparativas. Então, dentro de um relatório como esse, aqui no protocolo RECIST, a gente tem a capacidade de ter medidas comparativas em que nós
sabemos as dimensões feitas de forma volumetricamente e conseguimos mostrar isso de uma maneira muito simples e clara para os oncologistas, seja de uma forma visual, ou seja, de uma forma tabular, como mostrado na imagem. E para fazer isso é relativamente simples de ser feito, se você tiver o software adequado para fazê-lo. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho à direita um exame anterior, à esquerda um exame mais novo. Então, eu vou fazer a medição de uma lesão nesse exame mais antigo. E para fazê-lo é relativamente simples. Você vai marcar uma lesão genérica, né? Tem um software que permitem isso, e você marca essa lesão. Então, para marcar, é só traçar uma reta ao longo da lesão. Não, lógico que não funciona para todos os casos, lógico que tem problemas. Então, nesse caso, eu fiz uma pequena alteração e já me dei por satisfeito pelo tamanho da lesão. Então, dessa forma, eu consegui marcar de forma volumetricamente essa lesão hepática nessa tomografia. E o mais interessante é que, uma vez marcada essa lesão, eu consigo comparar ela de forma automaticamente em relação ao próximo estudo. Então, essa capacidade de ajudar nós radiologistas de medir essas lesões ao longo do tempo, em exames correlatos, em que a gente consiga fazer essa medição ao longo do tempo, facilita muito. E veja que esse vídeo não foi acelerado nem nada. Então, você vê que é uma coisa muito, muito simples de ser feita e que a gente consegue já produzir um relatório gráfico como esse e que já integra pontos que são muito interessantes para o oncologista para poder acompanhar. Mas não só isso, já seleciona as imagens-chave para que isso enriqueça meu relatório de uma maneira gráfica muito bonita. Então, de uma forma muito simplificada, eu consigo fazer essas medidas comparativas. Então, essas medidas comparativas, que aqui eu denominei de contextuais, elas evitam erros. Não só porque a gente não tem que copiar nem colar, não só elas também ficam registradas naquelas lesões especificamente como um segmento e uma lesão a ser acompanhada. Ele faz o hiperlink automático, ou seja, não só a gente consegue ganhar evitar erros e tornamos uma coisa mais cômoda para nós radiologistas, porque a quantificação é feita de maneira automática. O hiperlink e todas as vantagens que eu já mencionei anteriormente já vão automaticamente para esse tipo de lesão. Facilita para nós a comparação ao longo do tempo, porque quando a gente compara essas lesões de uma maneira gráfica, visual, o médico radiologista e o oncologista gostam bastante de ver isso, eles dão uma visão muito mais clara, principalmente quando tem múltiplas lesões. E a gente consegue ter uma coisa que a gente raramente faz na radiologia, pelo menos por causa de dificuldades tecnológicas no passado, que é o volume das lesões, né? Que isso consome tempo e que usando softwares específicos elas não ficavam armazenadas. Agora, dessa forma, a gente fica com uma segmentação salva daquela lesão e a gente consegue fazer medidas derivadas delas. Então, ao ter o volume delas, eu consigo dar o RECIST, capacidade de duplicação, eu consigo falar o volume total dessa lesão, eu consigo fazer várias coisas a partir do volume. E vocês viram que é bem simples de ser feito, apesar de ter ressalvas de, às vezes, não funcionar com determinadas lesões, alguns órgãos, né? Lógico que é uma coisa sempre a melhorar, mas ele funciona de uma maneira significativa para que a gente possa já utilizar no nosso dia a dia. E também, voltamos, a gente continua podendo usar todos esses dados em inteligência artificial, porque quando a gente compara e tem um dado volumétrico, uma segmentação já feita, porque ela não só ajudou a nossa radiologista a comparar com o tempo, mas também ajudou o médico, porque ele vê de uma maneira gráfica. Ele também ajuda a que a gente desenvolva dados de inteligência artificial usando coisas que nós fazemos para o dia a dia, ou seja, são incorporados na nossa rotina e a gente consegue utilizar isso como label para prever outras coisas. E, por fim, tem uma coisa interessante que é a característica mais dos médicos brasileiros, que é querer os dados descritivos e as mensurações dos órgãos e estruturas, né? Então, a gente tem um laudo como esse, um ultrassom pélvico transvaginal, e que a gente tem inúmeras medidas, né, volumes, né, e que, ao colocar essas medidas dentro do relatório, a gente tem uma forma, pode ser textual, a gente pode fazer essa forma de digitar isso, ou fazer por via ditafone ou digitação, mas é interessante saber que já existe uma outra forma de fazer isso, em que a gente pode capturar todas essas medidas direto do aparelho e transpor essas para os relatórios, né? Isso é bem interessante, isso se chama DICOM-SR, em que a gente categoriza e arquiva essas medidas e a gente pode transpor isso para o relatório. E apesar disso não ser uma coisa tão multimídia, ele traz muito valor para nós médicos radiologistas, porque economiza muito o nosso tempo, evita erros e, além disso, continua agradando o nosso cliente que continua querendo essas medidas no seu relatório, né? Então, para entender um pouquinho o que é DICOM-SR, imaginem que você tem inúmeras modalidades, e pode ser até mesmo um software de pré-processamento. Usualmente, nós estamos acostumados
a que eles enviem imagens DICOM SR. Então, as imagens DICOM, né? Desculpem, então as imagens DICOM são enviadas para o nosso PACS, mas a gente pode também, a partir dessas modalidades, enviar o DICOM SR. Então, o DICOM SR, para vocês imaginarem, é uma tabela no Excel, em que tem uma coluna com as informações da determinada medida, como uma categoria, e a informação que lá contém dentro dessa medida. O nosso servidor de PACS, lógico, precisa estar apto a receber e ler essas informações, né? Então, ele recebe a imagem, que nós já estamos acostumados, recebe o DICOM SR, e precisa de um grande esforço de TI, uma equipe muito competente para fazer isso, o que, felizmente, nós temos no Círio Urbanês, e que é capaz de transformar essas informações do DICOM SR para que a gente consiga transformar, após a transformação dessas informações, a gente consiga expor no relatório. Ou seja, hoje, se você performar dentro do exame de ultrassom essas medidas de uma maneira diferenciada, em que nós identificamos e trazemos ela para o contexto do que elas são dentro do aparelho, hoje é possível já com que o médico, quando ele abre o relatório, já preenche todas as informações de forma automática. Então isso é bem interessante, porque reduz muito o nosso tempo de laudo e principalmente evita com que aconteçam erros na transcrição dos relatórios. Então, isso é uma coisa que faz parte, apesar de não ser tão elegante quanto a imagem, quanto a hyperlink, é uma coisa que é muito relevante para que nós adaptemos e utilizemos, porque faz a diferença no nosso trabalho como radiologista, no dia a dia. E algumas coisas para o futuro, que são muito interessantes. Aqui eu vou citar o Grupo Fleury, né, que fez um trabalho muito brilhante em relação ao relatório integrado e evolutivo das neoplasias linfóides, coordenado pela doutora Jane Tsui, e que ele integra coisas da patologia, dados do laboratório, dados do PET, então exames de imagem, e um relatório clínico, numa única resposta para o médico. Isso é muito interessante, porque isso reduz muito a carga de trabalho com ele, isso amplifica muito a capacidade da imagem diagnóstico de integrar essas informações e agregar, como aqueles pontos que eu mencionei em relação ao que traz valor no relatório, né? Lógico que ficam várias dúvidas em relação a como fazer isso, né? Como você faturar em momentos diferentes, como você liberar relatórios de forma integrada, de uma maneira que seja simples e automatizada, para que isso evite erros e para que isso não se torne um trabalho manual, né? Mas isso é algo que com certeza trará muito valor no futuro. A outra coisa que eu gostaria de prestar homenagem aqui é o Dr. Luiz Pesce Neto, aqui com laudo audiovisual, em que a expansão última do laudo multimídia, né, em que você tem um determinado paciente, um relatório, e para alguns casos específicos, ao invés de você deixar um relatório estático, você fazer um relatório falado, com imagens, em que você menciona as alterações que são relevantes ali para o médico, né? Então, aqui com um caso aqui de uma capsulite adesiva, mostrando, então, você vê as alterações sendo exemplificadas para a equipe médica através de uma imagem, através do vídeo e através do nosso áudio falando. Isso é bem interessante, que humaniza o radiologista, seleciona e facilita muitas vezes, quando são casos complexos, o trabalho do médico solicitante, né? Lógico, ficam dúvidas sobre como fazer isso, como deixar os nossos sistemas de PACS armazenar e disponibilizar as informações, como remunerar em relação ao audiovisual, porque, diferentemente do hiperlink da imagem-chave, esse consome um tempo significativo para você realizar esse teste. Você precisa de um ambiente para você poder ser propício a fazer essas falas, então são dúvidas a ser interessantes, mas com certeza é o caminho do futuro. Outra coisa que é bem interessante é um relatório visual. Então, quando você contempla utilizar imagens, que são imagens estruturadas, e a gente sabe que isso já é possível em muitos PACS, você colocar imagens segmentadas nele, muitos deles não estão aptos a fazer isso de uma maneira simplificada, automatizada, para que a gente possa, de uma maneira interativa, o médico, nessa patologia específica que esse paciente possui, ele possa só passar o mouse em cima de cada uma dessas alterações e diretamente ver as imagens selecionadas contextuais para aquela alteração. Então, fazer um relatório visual desse, acho que todo mundo consegue entender, e quando você sabe sobre a progressão de algumas doenças, ao saber e ver, conseguir ver a evolução temporal dessa forma visual, isso acrescenta bastante para o médico. E lógico, para o futuro, nós precisamos de open standards para que nós possamos comunicar com o relatório e ser capaz de introduzir algumas coisas de maneira automatizada, né? Então, ser capaz de introduzir textos a partir de modelos de inteligência artificial, com certeza vai trazer muito valor para o médico radiologista, não só para evitar erros, mas também para fazer a leitura em tempo real desse relatório.
a capacidade de se comunicar, introduzir talvez vídeo no relatório, animações, talvez seja algo que no futuro vai trazer bastante valor, principalmente se isso reduzir a nossa carga como médico de trabalho. Nós sabemos que o volume de exames e o carga de trabalho é bem grande, então você fazer isso de uma maneira automatizada, é necessário com que a indústria tenha um standard aberto e comum para que a gente possa se comunicar e injetar texto dentro do relatório. Tem que lembrar que todos esses pontos que eu falei, eles precisam agregar valor dentro desses 7 que eu mencionei. Então, quando a gente fala de comparação temporal através de volumes, laudo multimídia, a quantificação automatizada, eles com certeza agregam valor, porque com poucos cliques a gente consegue comparar as lesões ao longo do tempo. A gente sabe que agregar dados e a forma de comunicar as informações, conforme eu mencionei, utilizando hiperlinks, imagem-chave e as medidas contextuais, elas trazem muito valor para o médico, principalmente quando a gente coloca as formas gráficas, como tabelas, e gráficos comparativos de alterações ao longo do tempo. Então, tendo esses pontos de valor em mente, a gente consegue ver que utilizar os hiperlinks, utilizar as imagens-chave, utilizar as medidas contextuais, utilizar o DAI-SR, isso traz valor para toda a cadeia. E lembrar que o nosso cliente, ou seja, o médico solicitante, é quem recebe essa informação, então para ele não é especialista, se ele conseguir ver isso de uma maneira simples e que isso não nos traga ônus em relação ao nosso tempo e carga de trabalho, isso é muito importante, o que é possível e que ganhamos em relação ao uso nesses sistemas, traz valor para o paciente, que cada vez mais deixa de ser esse tipo de paciente, passa a ser um paciente mais engajado, moderno, que está mais interessado no seu próprio bem-estar do que no cuidado de patologias. Então, ele quer saber em relação à sua doença, a quantificação em relação aos smartwatches. E lembrar que, dentro de todos os leitores de relatório, o principal deles somos nós, médicos radiologistas. Então, quando a gente facilita na realização do relatório bem feito, em que ele contém links, contém medidas, isso facilita para nós que estamos fazendo esse relatório futuro. É lembrar que é um time grande para fazer isso acontecer. Esse processo de transformação digital só é possível com um time. Então, aqui eu quero agradecer a toda a radiologia, especialmente a alta gestão, por englobar essa ideia, apoiá-la desde o começo, né? Aos nossos médicos, radiologistas e coordenadores que fazem esse trabalho e acreditam nele, que é muito importante, né? A toda essa equipe de TI Imagens Médicas, do nosso CIO, o Ailton Brandão, o Oscar, gerente da área, todos os demais participantes ali em diversas fases desse processo. Isso não é simples de ser feito, né? E esperamos que os nossos seja possível que mais empresas consigam fazer algo nisso, que diferencia por qualidade. A equipe de engenharia clínica, que faz essa conexão entre diversos aparelhos, modalidades, para o nosso sistema de PACS, permitindo que a gente faça medidas do DAI-SR, e a todos esses vendors, que em especial a Philips Kerstin, que apoia todos os nossos objetivos de inovação e diferenciação por qualidade no Sírio-Libanês. E com isso, deixo aqui meu contato e encerro essa apresentação. Dr. Felipe, Rogério falando. Muito obrigado. Muito obrigado pela excelente palestra, doutor. Simplesmente o senhor cobriu todos os pontos que o laudo multimídia pode apresentar. Realmente muito boa. E agora aqui nós temos algumas perguntas para tirar dúvidas sobre a apresentação. Tá? Bom, como o senhor abordou todos os pontos, tem uma pergunta aqui sobre os valores, né, do radiologistas, como eles são vistos pelo solicitante. Então, por exemplo, foi comentado sobre a comparação temporal, a quantificação, correlação de estudos, e pelo que nós vimos, o radiologista tem um trabalho para se fazer o laudo, esse padrão de laudo, que precisa ser completo e, ao mesmo tempo, simples para o solicitante. Então, a pergunta é, quais foram os benefícios que o laudo multimídia trouxe para o Sírio-Libanês, referente à comunicação com o solicitante e até mesmo internamente com os residentes? Legal, boa pergunta. Então, é importante que a gente sempre mantenha em mente os questionários e a ciência publicada em relação a isso. Quando a gente olha os questionários americanos em relação ao uso dessas informações, a gente vê que os médicos gostam bastante, em especial os oncologistas, eles gostam muito de ver essas medidas de uma maneira simplificada, em que eles possam bater o olho e já chegar a um racional, né? Mas
Quando a gente trabalha, principalmente em Ibanez, em que nossos oncologistas são muito engajados, participam muito na sala de laudos, escutem bastante seus casos. Então, quando eles são engajados em ver essa imagem, estão acostumados a ver. Então, ao colocar a imagem dentro do relatório, isso traz muito valor para eles, porque a gente consegue mostrar para ele como que está indo a doença daquele paciente especial, né? Que eles estão engajados nesse ponto. Mas também, quando a gente coloca o link, ele consegue diretamente ir para aquela imagem, então eles são muito interessados nesse assunto. Veja que quando a gente pergunta para o médico, e isso é um cuidado, isso é um viés, né? Hoje, com tecnologia, a gente não precisa fazer essa pergunta, a gente pode medir direto os acessos, quantidade de visualizações de motion, quantidade de cliques em hiperlinks. Então, isso é interessante que a gente vê que tem os resultados positivos. E, por fim, a pergunta era sobre os ensinos, né? Então, sim, os residentes gostam, quando a gente começa a ver, eu acho que não fiz nenhuma pesquisa em relação a isso, mas a gente olhando quando a gente libera, especialmente agora no momento de Covid, né, que a gente está relativamente afastado em relação ao ensino, que normalmente eles ficam atrás vendo, conversando com a gente, mas quando a gente vê agora os residentes, eles usam muito os hiperlinks para se ver os achados e aprender, né? Principalmente os residentes mais novos, dando que a gente está liberando de uma maneira mais americanizada, de só liberar o relatório, sem eles estar do lado para discutir, só discutindo coisas pontuais e nas aulas matinais, né? Então, você vê que eles estão clicando, eles usam essas informações de maneira positiva. Tá, ok. Uma pergunta interessante aqui também na lista de perguntas que nós vamos ter que selecionar, referente ao LGPD. Seria assim, qual preocupação que devemos ter com a LGPD na divulgação dos dados do paciente aos médicos solicitantes? Se existe alguma restrição para isso, tem que seguir alguma norma nesse padrão de laudo multimídia? Sim, continuamos, lembrando que a lei do LGPD mudou para abril de 2021, então nós temos um tempo a mais para discutir sobre o assunto, mas veja que esses links, eles são sempre contextuais, eles estão relacionados e dependem de você passar pelo sistema de segurança da instituição, né? Então, apesar de eu ter mostrado no relatório do radiologista, o médico ele vê isso no portal de imagens, ele precisa, para poder ter acesso, ele precisa ser cadastrado por aquele paciente, ou precisa ter acesso. Isso vai depender, lógico, da instituição e do grupo que estamos falando, mas ele precisa ter acesso àquele paciente para que ele possa ver aquelas imagens e daquele específico paciente. Então, mesmo se ele clicar no link, ele não vai ser direcionado para o exame do paciente sem passar pelo login e senha obrigatório da instituição. E se o paciente exportar as imagens dele via PDF, esse link continua lá, tal como as imagens. Então, se o link continua lá, ele tem o detentor desse arquivo, né? Se ele compartilhar, lógico que é a opção do paciente, e se a pessoa clicar no link do PDF, vai ser direcionado direto para a imagem, mas também requer login e senha. Então, todas as partes de segurança estão mantidas em relação a isso. Quando a gente fala em laudo impresso, mantém-se as mesmas regras em relação aos laudos impressos, não abrangindo a lei digital, né? Então, se a pessoa imprimir o próprio relatório, nesse relatório impresso contém o texto em relação ao seu nome e caracteres de identificação, cabe à pessoa cuidar da melhor guarda dele para que esse laudo não seja divulgado de maneira incorreta. Perfeito. Exatamente. A solução de laudo multimídia também não é só confeccionar o laudo. Precisa ter uma ferramenta, né, uma solução para disponibilizar o laudo com toda a segurança. Esse que é o ponto, né? Muito obrigado pela explanação, doutor. Uma outra pergunta, um pouco mais técnica até. O senhor comentou sobre a utilização do reconhecimento de voz no laudo multimídia. A pergunta seria se o reconhecimento de voz no laudo multimídia favorece na produtividade com comando de voz ou somente na transcrição do que é dito? Uma excelente pergunta, porque, lógico, você precisa de ter um sistema robusto para poder ser capaz de fazer isso. No Sírio-Bananas nós temos essa felicidade de tê-lo, então é bom que sim, a gente consegue utilizar comandos de voz para facilitar isso. Eu não entrei no tema porque seria muito específico, né, mas a gente consegue, eu como médico radiologista, eu poderia, depois de selecionadas as imagens-chave ou feitos os links, eu poderia utilizar comandos como copiar a imagem-chave,
ou fazer hiperlink, e automaticamente todo esse contexto iria selecionar dentro do mouse, ou dentro da seleção, dentro do sistema nosso, que permite com que a gente faça isso de maneira automatizada. Tá? O laudo por voz, com certeza ganha produtividade para o radiologista, todo mundo que usa recebe um conforto em relação a isso, principalmente quando o sistema ajuda mais do que atrapalha, mas quando a gente usa esses comandos de voz avançados, isso facilita ainda mais o nosso trabalho, porque a gente consegue agregar valor no relatório sem perder o nosso tempo. Né? Muito bom, muito bom. Da lista de perguntas, mais uma pergunta. Em lugares que o médico assistente é apegado à documentação física tradicional, como incentivá-los a utilizar as mídias digitais, incluindo o laudo multimídia? E aí eu já faço até uma provocação até. Como que vocês no Sírio-Libanês estudaram para criar um padrão de laudo multimídia? Possivelmente se começou com um formato e foi avançando nele. O senhor poderia descrever, explanar como que se deu esse trâmite? Tá, vamos. Bom, a primeira pergunta, você precisa, que é relacionado à dificuldade do médico de acessar a parte multimídia, veja que, na maioria das vezes, se vocês colocar na ponta do médico solicitante, é difícil, né, você acessar exames e sistemas que são completamente diferentes entre eles, né? Então, tem um médico que pode acessar o sistema do Sírio-Libanês, que pode ser o sistema preferido dele, mas pode ser que o sistema do Grupo Fleury, ou do Alta, do DASA, do Hospital Albert Einstein seja o preferido. Então, imagina você ter que lembrar de login e senha de cada um deles. Pense aqui mesmo, se a gente perguntar quantas pessoas usam um gestor de password, como OnePassword, Bitwarden ou LastPass. Então, para esse médico que talvez não seja tão tech-savvy e tão interessado em tecnologia, você acessar essas informações não é uma coisa tão simples, né? Então tem um atrito para acesso das informações. É por isso que as pessoas gostam do WhatsApp, por isso que elas filmam depois na frente da gente lá quando quer ver um achado. Porque é simples, a informação já agora pertence a uma maneira que ele está acostumado a utilizar, né? Então, para você fazer essa adoção multimídia, é importante que você, use um sistema que seja intuitivo e fácil de ser usado. 2, tire o máximo esse atrito desse médico em fazer isso. E a tecnologia hoje já permite isso, na qual a gente reconhece a pessoa e cadastra aquele celular como único e com várias ressalvas de segurança em relação a isso. Mas hoje, ao invés de eu cobrar o login e senha dessa pessoa, quando a pessoa quer acessar, eu simplesmente mando um token para essa pessoa e ela consegue acessar os nossos relatórios, né? Então, isso facilita muito o acesso e tira essa barreira. Lógico que a barreira de tecnológica, de adoção, de conhecimento continua, mas depois que a pessoa vê valor nesse sentido e perde-se esse problema do login e senha de acesso, a gente vê que tem uma adoção muito mais rápida. E agora a pergunta do Rogério, você falou sobre o nosso processo de adoção. Sim, nós começamos vendo valor em relação ao hiperlinking, que nós tínhamos uma estratégia digital de eliminar a impressão. Veja que no Sírio-Libanês nós continuamos imprimindo e que essa impressão, a gente tem planos para reduzir ela gradativamente, porque não é ecológica, mas a gente vê muito mais valor no laudo não impresso. Então, qual que é a grande utilização dela? Foi de a gente tentar mostrar um valor gigantesco em relação aos nossos relatórios, e agora a gente vê que os nossos médicos mais novos, não radiologistas, eles têm muito valor nessas novas funcionalidades, e acabam que eles requerem e utilizam só de maneira digital, né? Tanto que eles indicam pacientes para a nossa instituição, porque isso traz valor para eles, né? Ao longo do tempo a gente foi mudando, então a gente não mais imputa as imagens-chave dentro do relatório, a gente mudou o jeito que a gente faz contexto nas imagens, então a gente fazia só dentro de um pequeno achado, agora a gente faz dentro de um contexto específico que seleciona aquele achado, aquele link. A gente passou a utilizar dentro de um contexto muito específico essas medidas volumétricas, a gente sabe que traz valor, mas basicamente depende da instituição, como é que é combinado com os clientes mesmo, para saber o que traz valor para eles, né? Muito bom, muito bom. Mais uma pergunta, um pouco mais também voltada à tecnologia, seria: qual foi o maior desafio na implementação desse projeto, as mudanças de processo, treinamento da equipe ou adoção da tecnologia? Vou assumir que a gente está falando sobre os hiperlinks e imagens-chaves ali, porque o processo da ICOM SR foi relativamente separado e diferente. Sim.
Bom, a tecnologia já estava disponível, né? Nós fizemos um processo de adoção nela para ver valor e trazer valor para o relatório. Então, nós incorporamos isso como métricas de acompanhamento. Nós demos feedback para os nossos médicos radiologistas de como é que as métricas estavam indo. A gente acompanha elas por grupo, igual eu mostrei na apresentação. E a gente estipulou um número mínimo que era muito baixo, mas muito baixo mesmo, em que as pessoas deveriam fazer, e isso entraria numa avaliação médica que nós fazemos dentro da instituição, que pontua vários quesitos em relação à qualidade, produção científica, e esse entrava como um quesito de qualidade no laudo. Então, ao colocar isso como feedback loop, em que a gente não só avalia, como mede, mas também acompanha ao longo do tempo, a gente mostra para as pessoas que isso não só traz valor, mas que a gente mensura isso, mensura positivamente, em que a gente, apesar de exigir essa nova execução de algo que a gente antes não fazíamos, a gente valoriza isso, tanto em métricas de diferenciação, valorização profissional, etc. Então, isso facilitou, e por isso o envolvimento da autogestão, que precisava não só ver o valor que é evidente dentro do laudo, mas também de incorporar isso como métrica para poder avaliar ao longo do tempo. Perfeito. E avançando nessa questão do hiperlink, surgiu mais uma pergunta, que é que se tem alguma especialidade médica que gostou mais dos hiperlinks, que trouxe mais benefícios com o hiperlink. A oncologia do sul-libanês é muito engajada no contato com o seu paciente, ela gosta muito de ver as imagens e explicar isso para o seu paciente, então essa especialidade, sem dúvida, viu bastante valor em ver esses achados. Eu destaco aqui dentro da especialidade da radiologia, como vocês viram, o músculo esquelético, que mostrou bastante uso em relação a isso, mas, em especial, eu gostaria de citar a medicina nuclear, em que a própria medicina nuclear ela é o principal. Quando a gente faz medições automáticas, hiperlinks, e pense que nós somos uma instituição basicamente oncológica e cardiológica, né, e ortopédica, então, dentro dessa instituição, o beabá da medicina nuclear são os pacientes oncológicos, muitas vezes com múltiplas lesões, infelizmente, e que acompanhar essas múltiplas lesões não é fácil, dentre mais de 4.000 imagens, né? Então, a própria medicina nuclear utiliza os hiperlinks para poder se comparar ao longo do tempo e fazer as medições de forma automática e ganhar tempo, né? Então, um laudo que tem esses links, você consegue ganhar tempo para você mesmo no futuro, né? E como é um grupo pequeno e coeso, de excepcional qualidade, eles conseguem ver como é que está indo as lesões ao longo do tempo, porque eles confiam no relatório um do outro, conseguem ver essas lesões ao longo do tempo. Então, isso facilita muito no dia a dia deles, do radiologista. E aí, o oncologista acaba sendo um beneficiário secundário, porque acaba que eles gostam de acompanhar todas as lesões, medir o SV. Então, eles poder botarem a mão de uma maneira muito mais rápida do que o radiologista, baseado no que foi guiado, isso traz bastante valor para eles.